Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar sobre a provável eleição de Javier Milei em outubro nas eleições argentinas. Ele já foi o vencedor das primárias, que seria uma espécie de primeiro turno na Argentina, e é o provável vencedor das eleições de outubro, que supostamente surpreendeu a mídia argentina. Que, aliás, aquilo que ela disse de mais bonito dele é que ele seria um anarcocapitalista. Daí só foi para pior. Eles sempre usam os piores epítetos para quem não está dentro do espectro da esquerda. Mas vamos ver o que ele é de fato aqui. Vamos pelo menos tentar tirar alguma coisa dessa matéria aqui. O economista liberal Javier Milei foi o primeiro colocado nas primárias eleitorais da Argentina, o que seria, como eu disse, uma espécie de primeiro turno lá deles, que aconteceram agora nesse último domingo, no dia 13. Alberto Fernandes, o atual presidente, não irá concorrer no próximo pleito, marcado para 22 de outubro. Então, a chamada extrema-esquerda está fora. A Argentina está completamente destruída economicamente. Os juros do Banco Central, lá, se eu não me engano, estão em 118% na data de hoje. As coisas lá estão totalmente desencaminhadas. São anos e anos de erros após erros, em todos os aspectos da vida argentina. E parece que, mais uma vez, eles estão pensando em voltar à racionalidade. Quando eles elegeram o Macri ele tinha uma visão mais liberal e globalista, um pouco semelhante com a de Javier, não é muito diferente não. Então não é exatamente um conservador, como eles dizem. A mídia tem chamado ele de extrema-direita. Então não é exatamente isso. Ele, na verdade, é mais liberal na economia, mas é também muito liberal nos costumes, até onde eu pude analisar aqui. Então é o típico liberal que a gente conhece. O candidato fundador da coalizão La Libertad Avança, pela qual disputa as eleições, foi escolhido por mais de 30% dos argentinos que foram às urnas, superando o macrismo e a coalizão peronista kirchnerista União por la Pátria. Então, o macrismo, que seria do Macri, também não vingou nessa eleição. E eu ouso dizer que a esquerda ainda vai preferir votar no Macri do que no Javier Milei, porque o Macri ele não era anarcocapitalista, como eles dizem aqui. O Macri era aquela social-democracia, mais parecido com isso, na verdade. Então, entre as promessas do economista pró-mercado, entre aspas, eles colocam, caso vençam as eleições presidenciais, está a de cortar gastos públicos, óbvio, Se o Estado se torna um mastodonte impossível de financiar, o país vai para o buraco. E, de fato, a Argentina foi para um buraco econômico aí, da qual está difícil de sair. Então, cortar gastos públicos lá é fundamental, mais do que, talvez, em qualquer outro país da América do Sul, no momento. Dolarizar o país, isso aí costuma não dar muito certo, mas, enfim, é a promessa dele. Isso acaba não dando muito certo porque quando você tem um país que está muito acostumado com muitas benesses estatais e que tem talvez um vício muito forte em depender de subsídios, etc., se você vai e dolariza a economia e fica à mercê da moeda de outro país, isso pode trazer um efeito político imediato, de você perder a próxima eleição com muita rapidez, porque seria exigir demais, muito esforço de uma população que está há muito tempo desacostumada com o capitalismo, digamos assim. Ele diz que quer extinguir o Banco Central, que normalmente os políticos da social-democracia são os mais favoráveis à existência do Banco Central, porque o Banco Central ele é muito ligado ao mercado internacional. Os bancos centrais de todos os países eles estão muito atentos ao mercado internacional. Então, parece que ele quer realmente um capitalismo plenamente livre e sem nenhum tipo de restrição. Isso seria o típico anarcocapitalismo mesmo. Eu acho que seria muito difícil ele conseguir extinguir o Banco Central, mas vale a pena nós observarmos lá para ver a tentativa dele, até onde vai.
Ele quer acabar com o marxismo cultural, que era um discurso que era muito forte aqui no Brasil também, né? Essa luta contra o marxismo cultural. Então, houve até um princípio de uma luta cultural aqui que está sendo muito aplacada por conta das censuras e tudo que nós estamos vendo. Mas ele diz que lá ele quer fazer isso também. Quer reduzir impostos, claro, quando você ultrapassa a curva de Laffer, quando você começa a cobrar impostos demais, as pessoas começam a desanimar de trabalhar, de empreender, não querem mais fazer nada porque não compensa, né? Um trabalha e o outro só recebe os benefícios. E é o que está acontecendo na Argentina. Um estado muito grande, né? Funcionários públicos recebendo demais, enquanto a iniciativa privada trabalha para pagar. Então, reduzir impostos e cortar gastos é fundamental, sem dúvidas, né? Mas um dos grandes problemas dos países aqui da América do Sul é o endividamento. Então eles fazem dívidas vultuosas e depois saem reclamando do FMI. Mas o FMI ele não vem e coloca uma corda no seu pescoço e te obriga a pegar o empréstimo, né? Os governos perdulários pegam o empréstimo, torram sem investir em infraestrutura, em populismo, e depois vão reclamar de quem emprestou o dinheiro para eles porque está cobrando o juro combinado. Quem toma dinheiro emprestado é escravo de quem empresta, já diz o provérbio. Então, nem sequer um país deveria ter dívidas. Isso é um absurdo, um país ter dívidas, pegar emprestado. Não deveria ter 1 centavo de empréstimo, nenhum país. Muito antes, os países deveriam ser financiadores, né, de negócios dentro do seu país e jamais tomadores de empréstimo. Porque aí eles escravizam pessoas que nunca, jamais teriam dívidas em seu próprio nome se pudessem. Não tem, né? Pessoas que não têm dívida em seu nome acabam tendo dívidas contraídas por outros, e aí tem que pagar altas taxas de impostos para ficar bancando banqueiros internacionais, grandes investidores aí que compram títulos da dívida pública, que, como dito, está aí, parece que em 118% agora de juros, um absurdo completo. E aí quer reduzir as regulamentações. Quanto mais burocracia um país tem, menos as pessoas têm vontade de trabalhar e de empreender. Países altamente burocráticos são países normalmente falidos. Mas tem a Alemanha, que é altamente burocrática e não é um país falido. A Alemanha, ela primeiro enriqueceu para depois cometer, na minha opinião, o que são desatinos econômicos e de regulamentação. E depois também eles são um povo mais, vamos dizer assim, mais espartano, no sentido de que eles são mais acostumados a cumprir regramentos com mais velocidade. Mas isso com certeza atrapalha eles também, né? Se houvessem menos regulamentações, haveria mais atividade econômica, né? Quanto mais amarras, mais amarrado você fica, menos veloz, menos ágil, né? Agora, você querer impor alta carga tributária em países pobres, altas regulamentações, em alguém que nunca sequer enriqueceu, né? Não tem como, né? Então é a mesma coisa que você querer fazer uma sopa com pura água, não sai, né? Primeiro você tem de ter os legumes, a carne, enfim, os ingredientes para colocar na sopa e aí cozinhá-la. Eles querem fazer sopa sem nada, né? E lembrando que depois que você cozinha os ingredientes, eles tendem a acabar também, né? Se não houver um certo nível de liberdade. Mas quem é ele? Ele é natural de Buenos Aires, é um economista de 52 anos, relativamente novo, né? Formado na Universidade Argentina de Belgrano. Aqui eles dizem que ele é admirador do ex-mandatário dos Estados Unidos, Donald, e amigo do ex-mandatário brasileiro. Eu não encontrei nada disso. Na verdade, o que eu vi aqui foram muitas críticas que ele fez, tanto à esquerda quanto à direita aqui do Brasil. Porque me parece que ele não está encaixado nesse espectro liberal, globalista, assim, tanto quanto o macrismo ou a tal da direita brasileira, né? Ele está aí mais para o anarcocapitalismo mesmo, então ele criticava tanto um lado quanto o outro aqui. Mas a mídia que está dizendo que ele é amicíssimo, ou amigo pelo menos da família. Não sei, vamos acompanhar aí com o passar dos dias, nós vamos ver o que é e o que não é. Então ele é defensor aberto do livre mercado, inclusive já se afirmou simpatizante do anarcocapitalismo. Desde 2021 ocupa o cargo público de deputado federal. Sua principal proposta é a dolarização da Argentina. Segundo ele, a medida irá controlar a inflação por meio da erradicação do peso. O peso é um peso morto, né? Então o peso não vale mais nada.
colocar o dólar no lugar talvez vá resolver a situação imediatamente, instantaneamente. Mas a longo prazo isso tende a ser um pequeno problema. Então ele colocaria a moeda americana, que já é comercializada dentro do país, como a principal para negociações. Talvez seja o que ele pensa, né? Vamos dar um choque de economia para acabar com a inflação de um dia para o outro. Isso funcionaria com certeza, só que isso geraria um grave problema social, porque sempre tem a camada de vagabundos, né? E esses não iriam conseguir alcançar os recursos, além daqueles que realmente precisam de ajuda, né? Como as viúvas de mais idade, os órfãos e as pessoas que não têm condições de trabalho porque têm alguma série de deficiências. Então esses realmente precisariam de ajuda, e se o governo dolarizasse e não ajudasse essa camada, aí haveria problemas. Mas o grande problema mesmo é a grande parcela de vagabundos que existe em todos os países que querem mamar, né? E aí com a dolarização isso iria secar a teta, com certeza. Que não iria ter como imprimir dinheiro do nada. Segundo ele, a medida então acabaria com a inflação. Dentro das pautas de costume, o economista é dividido. Por um lado é contra o fim da vida de crianças dentro das suas mães, e por outro a favor do casamento homoafetivo. Então ele não é bem um conservador, né? Ele tem ali vamos dizer assim, ele tem um pé cá e outro lado. Milei é um grande opositor do kirchnerismo. Em um de seus pronunciamentos, ele prometeu dar um fim no que ele considera uma casta política no país. Os carrapatos, né? Convocando os eleitores que não participaram das primárias a se juntarem com ele na Revolução Liberal em outubro. Então tem muita gente que não votou, talvez agora vá para ver uma mudança, né? Muita gente já perdeu a esperança, vamos ver o que eles vão fazer. Aqui daí agora surgem os especialistas. É interessante, eu não quero falar de ninguém aqui, né, em específico, mas é interessante que os especialistas eles sempre sabem de tudo depois que aquilo já aconteceu. Mas antes de Javier ter tido essa vitória avassaladora, acachapante lá na Argentina, os institutos de pesquisa diziam que ele não tinha a mínima chance, que ele não iria nem passar das primárias, que iriam então os macristas, né, e os peronistas aí de volta disputar mais uma vez, os mesmos, né, disputando o poder. Era como se fosse... Bom, deixa para lá, vamos nos manter na Argentina. Mas enfim, os especialistas e as pesquisas diziam que ele não tinha chance, e mais uma vez, né, os institutos de pesquisa se mostraram aí na Argentina um verdadeiro fiasco, né, mais uma vez. Eu já não confio mais em institutos de pesquisa desde que eu passei aí da adolescência para a juventude. Mas tem quem acredita nisso, em Saci Pererê e outras coisas. Agora, uma outra coisa interessante também são os especialistas. Eles sempre acertam tudo, são profetas de profecias já realizadas. Mas, mais uma vez, houve uma surpresa aí, entre aspas, né, porque eles no fundo sabiam que a coisa estava tão ruim na Argentina, que é só mesmo uma grande mudança aí para tentar ter um respiro. Agora, se o povo vai aguentar as medidas drásticas que precisam ser tomadas para que o país saia do atoleiro, né? Aí eu não sei, porque as pessoas esperam que alguém vá lá e faça um milagre. E, na verdade, o que se precisa fazer para que um país vá para frente é as pessoas trabalharem, o governo não ser um entrave, economizar, não ficar no caminho das pessoas. As pessoas precisam trabalhar e economizar, é só isso. Economia é simples, gaste menos do que você ganha e ganhe mais do que você quer gastar, né? Então trabalhe. A fórmula é simples, mas as pessoas querem burlar aquela lei, né, que foi colocada lá em cima de Adão. Trabalharás todos os dias da sua vida e tirarás do suor do teu rosto, né, o sustento e o pão. As pessoas querem burlar isso e aí acabam padecendo fome e necessidade. Vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer na Argentina daqui por diante. A situação lá está feia, talvez agora melhore um pouco. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.